Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante em quem sofre de calvície. Uma das coisas mais comuns que a gente encontra é a automedicação. E por que você fazer automedicação para tratar a calvície pode ser uma atitude muito equivocada? Eu atendi agora um paciente que ele fez a automedicação e ele veio se queixando que é o seguinte: doutor, tomei finasterida, estou aplicando minoxidil, mas não vi resultado nenhum. Em mim não está funcionando isso não dá resultado. Para isso eu vim aqui para a gente fazer um transplante. Aí eu falei, vamos lá, vamos conversar primeiro, vamos começar com calma. A primeira coisa que a gente tem que fazer é, antes de falar de tratamento, a gente tem que fazer uma consulta médica para a gente saber a causa da sua calvície. Não existe a gente utilizar a medicação sem saber a causa, sem saber o propósito de usar aquela medicação. Então, existem muitas coisas que podem causar calvície. E é importante que o paciente que quer tratar a calvície, que tem essa queixa, ele procure um médico. Por quê? Uma das causas mais comuns de calvície é a alopecia androgenética. E a alopecia androgenética, ela tem algumas características do seu tratamento, seja o tratamento clínico, seja o tratamento cirúrgico, que a gente tem que analisar antes de iniciar. Então, qual foi o equívoco do paciente? O diagnóstico dele é de alopecia androgenética, que é a famosa calvície masculina, e ele estava no penúltimo estágio da alopecia androgenética. Ou seja, ele estava praticamente todo calvo na cabeça, sobrando apenas um pouco de cabelo na região aqui superior e dos lados, e preservando a chamada área doadora segura, que na alopecia androgenética do padrão masculino, uma parte do couro cabeludo sofre a calvície e a outra parte, que são as regiões laterais e a região posterior da cabeça, os folículos não são afetados por essa causa de calvície. Então, esse era o diagnóstico dele. Mas quando você faz o diagnóstico, você tem que saber qual é o padrão, ou o subtipo, no caso da alopecia androgenética, e mais importante, qual é o estágio. Por quê? Dependendo do estágio, a cirurgia vai estar indicada ou a cirurgia vai ser contraindicada. Dependendo do estágio, o tratamento clínico ele vai ter um objetivo diferente de outro, ou dependendo do estágio que o paciente estiver. Como ele estava já quase no último estágio, ele estava num grau 6 para 7, que é a escala de Hamilton-Norwood, que é um termo técnico que a gente utiliza para a gente classificar o grau da calvície. Então, o que aconteceu? Ele ouviu algumas pessoas comentando que faziam uso de finasterida e que ela sofreu de calvície. Ele resolveu tomar por conta própria. E ele não sabia o que esperar da calvície. O que ele achava que ia acontecer? Que ele ia tomar finasterida e ia voltar a crescer cabelo. Ele ia voltar a ter cabelo. Mas não é isso que a finasterida faz. Então, quando o médico inicia um tratamento de calvície, ele tem que determinar a causa, o subtipo da calvície, se for o caso da alopecia androgenética, e estabelecer o estágio, para que a gente ajuste a expectativa e avalie a resposta do tratamento. No caso desse paciente, a área que ele queria que ficasse com cabelo, a finasterida já não faria mais efeito. Por quê? A finasterida, ela tem o uso na alopecia androgenética, o objetivo do uso dela é frear o avanço da calvície. Uma vez que a calvície já tenha se instalado, ou seja, tenha chegado no seu estágio final, onde os folículos capilares eles atrofiam a ponto de só serem visíveis com o microscópio, nesse ponto a finasterida não consegue mais atuar, ela não consegue fazer aquele folículo que atrofiou voltar a ser um cabelo grosso, que cresce com comprimento, que dá volume. Nesses estágios, nessa região onde esse paciente que ele desejava ter cabelo, nessas áreas, ele teria que fazer o transplante capilar.
Então, o fato de ele tomar a automedicação e não ter o efeito não quer dizer que o medicamento não funciona. O que acontece é que, como ele fez a automedicação, ele não sabia o que esperar e qual era o resultado que a medicação poderia fazer no caso dele. Então ele queria um resultado, mas estava utilizando a ferramenta inadequada para chegar naquele resultado. E foi o que eu expliquei, olha, para essa região a finasterida já não tem mais utilidade, ela não vai promover nenhuma melhora para essa região. No seu caso, está indicado o transplante capilar. Só que ele fez uso dessa medicação por 2 anos. E durante 2 anos ele ficou desenganado do que esperar do resultado. Mas se ele tivesse procurado o médico há 2 anos atrás, ele já poderia ter a sua indicação da cirurgia feita. Há 2 anos atrás ele já poderia estar com o resultado de um transplante capilar, ele já poderia estar satisfeito com a sua autoestima, com a sua autoimagem, e por ignorância, por ignorar uma consulta médica, por ignorar a procura de um profissional que entenda do assunto, um especialista, ele perdeu 2 anos da sua vida fazendo um tratamento ineficaz para o que ele queria. Então a grande mensagem é o seguinte: a calvície tem que ser tratada por médicos especialistas. Nós, quando a gente vai propor um tratamento, esse tratamento tem que ser individualizado. E o tratamento que serve para uma pessoa pode não ser o adequado para outra. E mais importante, não é somente você fazer um tratamento, é você modular a resposta que o paciente tem ao tratamento. Por quê? Hoje nós temos finasterida, nós temos a dutasterida, nós temos o minoxidil. O minoxidil pode ser feito na forma de loção, ele pode ser feito na forma de comprimido, ele pode ser feito na forma injetável, na pele do couro cabeludo. E qual vai ser a melhor via de administração? Por quanto tempo a gente pode esperar ter um resultado? O que fazer quando você consegue um resultado por um tempo, mas depois você, apesar de fazer o tratamento adequado, você começa a perder cabelo, apesar de estar fazendo o tratamento correto? Essa modulação e a escolha de qual via, qual a dose, isso tem que ser individualizado pelo médico. Por isso que é importante você fazer a consulta, fazer o tratamento, iniciar e acompanhar. Porque a calvície, a alopecia androgenética, ela é um processo contínuo e inevitável. O tratamento clínico vai apenas frear o avanço dela, vai retardar o aparecimento completo da calvície. E aí, quando chega num estágio onde o folículo chega num estágio que a gente chama de miniaturização, onde o folículo capilar, o fio, só é visível com o uso do microscópio, aí é a hora da gente indicar o transplante capilar. Mas, se for feito num momento adequado, da forma adequada, modulado da forma adequada, a necessidade da cirurgia, ela pode ser postergada, você pode precisar fazer a cirurgia somente num futuro. Você está entendendo? Então, gente, quando você tiver com algum problema capilar, não hesite em procurar fazer uma consulta médica com um médico especialista. Se você gostou desse vídeo, curte. Se tem mais alguma dúvida, deixa aí no comentário. Se você acredita que alguém possa se beneficiar dessas informações, compartilha ou salva para você avaliar de novo, assistir novamente o vídeo, para que mais pessoas tenham acesso a informações bem fundamentadas a respeito da calvície e a respeito da cirurgia de transplante capilar.